Conhecer agora uma história que ocupou as primeiras páginas dos jornais na década de 80. Um grupo, foi à altura da Guerra Civil Angolana, um grupo de portugueses que foi raptado pela UNITA e viveu 6 meses em cativeiro. E é essa história que vamos conhecer já a seguir. Tinham 30 anos, estavam casados há 2, mas eram separados que percorriam Portugal enquanto professores. Fartos desta vida itinerante, em 1983, Dora e Luís decidiram rumar a Sumbe, em Angola, onde sabiam haver vagas para quem ensina. Mesmo com o país mergulhado numa guerra civil, quiseram arriscar. Dora dava aulas de português, Luís lecionava tecnologia mecânica. Conviviam com outros professores e estavam satisfeitos com a nova vida, até ao dia em que um ataque imprevisto da UNITA os atira para 6 meses de cativeiro. Foram raptados, juntamente com mais estrangeiros, e relatam uma história de sobrevivência aos limites físicos e mentais. Durante os primeiros 3 meses, integraram uma marcha forçada numa coluna militar de 3.000 homens. Subiram montanhas, atravessaram tempestades, fugiram de animais selvagens, dormiram ao relento, tiveram frio e muita fome. Fizeram 3.000 quilómetros nestas condições, mas sempre com a esperança da libertação. Seguiram-se mais 3 meses de clausura na cidade de Jamba, dormiam em cubatas, sem portas e com o rugido dos leões a escassos metros de distância. O pesadelo terminou no dia 10 de setembro de 1984, com a chegada da Cruz Vermelha Internacional. Dora, Luís e os restantes estrangeiros foram libertados. Os traumas ficaram, mas a professora encontrou uma forma de os combater. Escreveu um livro onde podemos ter acesso ao relato completo desta grande aventura em tempo de guerra. Dora Fontes, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda à Tarde é Sua. Foram à procura de uma vida melhor. Fomos à procura de estarmos juntos, porque, como eu digo e como disseram ali, não é? Nós éramos professores provisórios e, na altura, tínhamos que concorrer todos os anos. Estávamos sempre separados, não é? E então resolvemos concorrer para os PALOP. Na altura havia várias hipóteses, podíamos ir para qualquer país e calhou-nos Angola. E fomos para lá. Mesmo sabendo que, enfim, o conflito era iminente e não tiveram esse receio? Existia conflito sim, mas mais no interior, sim. Não é? No litoral e nas grandes cidades não era provável que houvesse guerra, não é? Aliás, foi a primeira cidade e a última a ser atacada pela UNITA. Foi azar. Pois, na altura errada, não é? No sítio errado. Na altura errada, no sítio errado. Vamos então regressar a essa altura. Dora, estavam lá os primeiros tempos, enfim, as coisas correram tranquilamente? Sim, nós chegámos em 83, fevereiro, e fomos raptados em 84, março. Portanto, um ano depois. Qual foi o dia? Lembra-se com certeza? Foi no dia, portanto, na madrugada de 25 de março. Nessa altura ia-se comemorar o Carnaval. Lá comemorava-se o Carnaval no dia 27 de março. Chamava-se Carnaval da Vitória. Porque tinha sido nessa data que Angola tinha rechaçado os sul-africanos. E então comemorava-se sempre o Carnaval da Vitória nessa data, 27 de março. Estava-se a fazer os preparativos para o Carnaval. Portanto, estavam tranquilos. As pessoas estavam tranquilíssimas, estavam a preparar as churrascadas e as farras. Jamais fazia prever alguma coisa. Como é que tudo aconteceu? Estavam em plena festa, vá? Não estávamos em festa porque estávamos a dormir, era madrugada. Já era de madrugada, sim, já tinha terminado, mas tinham estado em festa, sim, não é? Sim. Um ambiente de alegria. Eu, por acaso, eu tinha ficado em casa, mas a maior parte das pessoas tinha havido um casamento e quase toda a gente tinha ido ao casamento. Toda a gente, quer dizer, as pessoas do meu prédio, nós vivíamos no prédio que se intitulava o Prédio dos Cooperantes, porque vivíamos lá quase só cooperantes. Professores, médicos... Foram para lá para trabalhar? Fomos para lá para trabalhar e, portanto, tínhamos de ter um sítio onde viver, claro. Não é? E viviam juntos? Vivíamos cada um no seu apartamento, não é? Mas no mesmo prédio. Portanto, estávamos lá nós, eu e o meu marido, o Luís, os búlgaros e esses 2 portugueses que aparecem ali também, que eram da construção civil. E nessa madrugada, então, o que é que aconteceu? Nessa madrugada, de repente, houve-se um estrondo enorme, não é?
Portanto, e de repente percebemos que alguma coisa estava a acontecer. Quando nos levantamos, vimos que mais estrondos, mais estrondos, mais estrondos. De repente, nós fomos para baixo, para o primeiro andar, porque julgávamos que estávamos mais protegidos. Nós era no terceiro andar, tivemos medo que as bombas caíssem em cima. Portanto, perceberam rapidamente que havia um ataque? Ou Que havia um ataque, claro, vimos logo que havia um ataque, porque eram muitas bombas a cair, não é? Ainda não se ouvia tiros sequer, eram só bombas, não é? Portanto, eles estavam lá do lado de lá dos morros a atirar as bombas. E depois, Nora? E depois começamos a ouvir tiros, a entrar pelas janelas, nós metemos-nos todos num quarto de banho, que era mais interior, e começamos a ouvir botas pelas escadas acima e vozes. E percebemos que era a UNITA que estava a entrar no prédio. Depois bateram à porta com toda a força, disseram é a UNITA, saiam. Um dos portugueses, o Valdemar, saiu, começou a berrar, não nos matem, que somos portugueses, não somos cubanos. Na altura, para garantir para garantir. Mesmo assim, eles deram vários tiros e abriram a porta, estava um negro enorme à porta com a arma apontada. Mandaram-nos sair e disseram-nos para irmos para a rua porque íamos ser levados dali, que era para nos proteger, porque iam arrasar a cidade. Portanto, a primeira coisa que vos dizem era para a vossa segurança que iam ser tirados dali. Exatamente. Portanto, ainda não tinham percebido muito bem o que é que lhes estava a acontecer? Não, eu não tinha percebido nada, mas o Luís tinha lido tinha lido uma entrevista de um outro português que tinha sido raptado numa outra altura e percebeu logo o que é que ia acontecer. E a partir desse momento foram 6 meses, Nora? A partir desse momento... Em cativeiro? Em cativeiro. Caminhamos durante 3 meses, para aí cerca de, sei lá, como daqui a Bruxelas. 3.000 quilómetros ou coisa assim. Mas não foi assim planinho, não é? Foi por montes. Aliás, podemos ver... Exatamente, até ali ao cap, até ali, antes de começar aquela linha reta, não é? Fomos a pé até ali. Aquilo é o Planalto Central de Angola, não é? Portanto, aquilo tem imensas montanhas e rios e etc. E como é que tudo acontecia? Vocês caminhavam de dia e de noite? Ou paravam de noite? Não, parávamos. Nós começávamos a caminhar. Não estavam preparados fisicamente para um esforço assim? Nada, nem pouco. Eu, pelo menos, não estava. Quer dizer, eu e as outras... Quer dizer, os homens sempre tinham mais... Mas eu não estava nada. Eu, ao princípio, até disse que não ia mais. Que não vou mais, eu vou ficar aqui porque eu não consigo caminhar. Quer dizer, não fiquei, claro. Porque o que é que eles fizeram? Fizeram uma tipóia, uma espécie de uma maca, e puseram-me em cima da cabeça de 2 homens e levaram-me assim, mas eu não conseguia andar. Já estava no limite das coisas. Eu não conseguia andar. Era impossível, não é? Quer dizer... Como é que faziam? O que é que comiam, Dora? Ora bem, ao princípio íamos comendo coisas que eles levaram do Sumbe, não é? Porque ia ser o Carnaval da Vitória, estão as lojas todas abastecidas e... Mas claro que ele terminou no instante, aquilo era uma coluna enorme. Vocês eram o quê? 6 portugueses? Nós éramos 4 portugueses. 4 portugueses e 3 búlgaros. 3 búlgaros. E Brancos, os militares? não é? E os militares, quantos eram? Os militares eram uma coluna de cerca de 3.000 homens e mulheres. Não eram só militares, eram militares e civis. Eram militares e civis. Que também eram levados... Que também eram levados, portanto, eram pessoas. Porque aquilo era assim, havia uma estrutura militar e havia uma estrutura civil. A estrutura militar era composta pelos militares, não é? E depois havia uma estrutura civil que eram rapazes e raparigas... Mais jovens, que, portanto, que pertenciam a uma organização que se chamava Jura, que era a Juventude Revolucionária, acho eu, não sei, pronto, era a Jura, que era a Juventude da UNITA. Exatamente, eram aqueles jovens que eram também tirados raptados, exatamente, de casa dos pais e desde depois, cedo que integravam as fileiras. Integravam as fileiras e faziam, portanto, cozinhavam, iam buscar a lenha, iam buscar, sei lá, lavavam a roupa, faziam as atividades domésticas, digamos. De cada vez, portanto, nós caminhávamos todos os dias, ao princípio caminhávamos dia e noite porque tínhamos que fugir daquele sítio, não é? Por causa
E as distâncias, não é? Lá não são comparáveis, não é? As distâncias... Pelo meio das montanhas, sem qualquer... Não havia trilhos, não havia nada, não era? Aquilo era acatanado. Agora, e havia, inclusive, crianças no grupo, não é? Sim, mas essas crianças só as apanhamos depois muito mais tarde. Portanto, quando chegamos perto do Huambo, perto do Bailundo, é que o Huambo é a antiga Nova Lisboa. Eles atacaram o Bailundo, que é perto do Huambo, e capturaram um homem, o Acácio, com 3 crianças, um bebé e 2 rapazinhos pequenitos. Portanto, e na altura, até ao que sei, só não veio a mãe, que tinha ido à missa. A mãe tinha ido à missa. Então estava o pai com as crianças e eles levaram... E eles levaram o pai e as 3 crianças. E as 3 crianças. Já vamos prosseguir nesta história, ainda há bastante para contar. Só para relembrar aí em casa as nossas estrelas da tarde, muito rapidamente. Meninas, 760, 100, 760. Ligue o nosso número. Só tem coisas boas à sua espera. Coisas boas tais como o nosso prémio garantido no valor de 1000 euros. Muito bom. É só ligar e já ganhou. Ligar, neste caso, é só atender. 1000 euros é garantido, significa que vai sair de certeza a quem conversar comigo ao telefone já daqui a pouco. E, claro, ainda tem o nosso jackpot no valor de 7.300 euros. Aí está ele para si. Ligar, ao fazer a sua chamada para o nosso passatempo, ao inscrever-se para as Estrelas da Tarde, também fica automaticamente inscrito para o sorteio do dia 31 de janeiro, a altura em que, a propósito dos 3 anos, da tarde é sua, você fica com os presentes, um Audi A3, 3.000 litros em combustível e 3.000 euros. Aproveite. Ligue o 760 100 760, tem ainda pouco mais de 12 minutos para o fazer. Daqui a pouco vamos encerrar o passatempo, mas só tem bons motivos para ligar o 760 100 760, o prémio garantido de 1000 euros, 7.300 de jackpot e o prémio do dia 31 de janeiro, que é uma espécie de 3 em 1. Qual é o número, meninas? 760 100 760. É isso mesmo. Dora, voltando à conversa, na altura estávamos a falar então do Acácio que se juntou ao grupo de sequestrados. Sim. E imagino que não era só a parte de higiene, porque essa nem vamos falar, imagino que não havia, não é? Não havia grandes condições. Bem, nós parávamos muitas vezes perto dos rios e era nos rios que nos lavávamos, não é? Exatamente, não é? Portanto, a alimentação escasseava. Sim, sim, muito. Passaram muita fome. Passámos fome, sim. Eu, ao princípio, não me apetecia comer, não é? Portanto, bebia a água do rio e pouco mais. E bebia um bocadito de leite, que eles tinham também levado do Sumbe. Mas depois... E como é que era o tratamento daqueles que vos raptaram para convosco? Eram agressivos? Tratavam-vos bem? Quer dizer, na medida do possível? Como é que era essa relação? Não eram agressivos. Tinham medo? Ora bem, não tínhamos propriamente... Quer dizer, nós tínhamos medo da situação, não é? Quer dizer, tínhamos medo, é evidente. Sabíamos que estávamos numa situação de risco e de perigo, porque podíamos morrer a qualquer momento. Podíamos ficar doentes e podíamos morrer. Agora, tínhamos a consciência e tínhamos quase a certeza, até por causa daquilo que o Luís tinha lido, não é? Que o que eles queriam é que nós chegássemos ao fim, que chegássemos à jamba e que viéssemos embora. Por uma questão de propaganda, não é? Claro. Porque convinha à UNITA, na altura, que o Ocidente tivesse uma boa opinião da UNITA, não é? Portanto, era conveniente que nós chegássemos cá e disséssemos bem. Portanto, todas as ações e era tudo virado nesse sentido. Mas a todo momento o Tenente-Coronel, penso que é assim a patente, sim. Black Power. Black Power, sim. Era a alcunha na sim, altura, era a alcunha dizia: a minha profissão. Não foi não ele era que esse? disse isso. Então quem é que disse? É matar. Isso é uma coisa assustadora para quem está ali. Sim, sim.
Não, esse não disse. Aliás, ele tinha pouco contacto connosco. De vez em Estava quando mais falava, mas resguardado. ele fazia parte do comando da operação, o Tenente-Coronel Black Power. Quem depois nos acompanhava e ia sempre junto a nós era um outro grupo, não é? Ao qual pertencia o Tenente Valdez. Ah, Valdez, era esse que era. Esse era, de facto... Quer dizer, há sempre pessoas que são... Bem, já é da índole, não é? De cada um. Claro, já era mais... Esse, de facto, era terrível. É terrível. E houve uma altura em que ele nos juntou a todos e, com a arma apontada, disse: a minha profissão é matar, não me custa nada, já matei muito búlgaro, muito russo, muito cubano, muito português, e não me custa nada dar-vos um tiro e depois dizer que foi emboscada do MPLA. E nós ficámos gelados, não é? Assim, olhar para ele, o que é que havíamos de fazer, não é? Portanto, foram momentos muito difíceis. Ainda antes de começarmos esta parte, em conversa no intervalo, me relembrava da história da bebé, da Caçova, não é? Que ainda hoje tem presente a cara da menina. Completamente. Porque foi muito duro esse episódio. Foi muito duro, sim. A bebé que veio com o pai, não é? E os 3 irmãos. O pai, portanto, não resistiu e morreu à fome, não é? E foi enterrada lá no meio da mata, não é? E o pai teve que seguir com os 2 filhos e deixar a menina ali para trás. Portanto, isso representa... falando disto, mas foram muitos dias, foram muitos meses e de facto deve ter sido muito duro. E numa circunstância dessas, os meses parece que são anos, não é? Com certeza. É tudo relativo. Mas... Eu imagino a alegria profunda quando sentiram que estavam perto da libertação, quando viram os elementos da Cruz Vermelha. Ui, pois foi. Como é que foi esse momento? Mas isso demorou tanto. Pois, quer dizer, quando vimos, porque eu digo isso demorou tanto pelo seguinte, porque nós, portanto, fizemos essa caminhada toda a pé e depois ficámos mais 3 meses à espera. Exatamente. Foi uma espera muito dolorosa, não é? Porque não tínhamos que fazer. Não tínhamos um rádio, não tínhamos um jornal, não tínhamos notícias nem da nossa família, nem do mundo. Desligados, isolados completamente. Não sabíamos rigorosamente nada. A única notícia que nós tivemos foi precisamente o Tenente-Coronel Black Power que nos deu, quando nós estávamos aí, ainda sei lá onde, que nos disse que o Agostinho, aquele ciclista, o Agostinho... Artur Agostinho. Joaquim Agostinho tinha morrido. Joaquim Agostinho. Joaquim Agostinho tinha morrido. Com a queda, exato. E não sei quê, de um futebol qualquer que tinha ganho não sei quem. Foi as 2 únicas notícias, ainda fomos a falar disso durante uma data de tempo, porque depois não tínhamos conversa, não é? Porque não havia notícia, não havia nada, a conversa começava a acabar, as cabeças também começavam a Aliás, é curioso, disse que foi esse Tenente-Coronel Black Power que vos informou do pouco que sabiam. Há um dado curioso, depois deste tempo todo, sei que tem uma relação próxima com o seu raptor, que é o Tenente-Coronel, que hoje em dia é general. Hoje em dia é general, sim. Como é que isso acontece, Dora? É que é estranho ouvir isto. Não se esqueça que passaram 30 anos, não é? Passaram 30 anos, Angola está em paz, certo? Angola está em paz e espera-se que continue em paz e que até venha a ser um exemplo para os outros países da África. Porque penso que tanto de um lado como do outro, principalmente do lado de quem está a tomar as rédeas das coisas, não é? Se tem feito um esforço muito grande para que haja paz, desenvolvimento e que Angola prossiga com alguns erros, alguns percalços, algumas coisas que Angola prossiga. E os elementos da UNITA, da UNITA antigamente, antigamente não, que ainda existe a UNITA, não é? Mas os elementos da tropa, dos militares, foram integrados, tanto os da UNITA como os do MPLA, foram integrados numa única força militar, numa única polícia, não é? E acho que isso que é muito importante. O general Black Power
Black Power, que é João Batista, não deixou de ser militar, porque ele não quis continuar a ser militar. Como é que conseguiu essa relação? Porque eu, a uma determinada altura, cheguei à fala com ele porque queria saber do percurso, como é que tinha... Porque eu não sabia bem... Tem noção, não é? Do que tinha fizeram. alguma noção por causa dos rios, por onde é que íamos passando. Então foi o tenente-coronel que a ajudou a traçar o mapa. Ajudou-me a traçar o mapa, embora ainda não esteja completamente, que ainda vai ficar melhor. E como é que é voltar a falar com quem É complicado. a privou da liberdade? Porque é isso mesmo que aconteceu. Claro. Como é que se gera um complicado, mas acho que depois de passar o primeiro impacto, quer dizer, nós temos que perceber que ele também estava do outro lado, com certeza por convicções, não é? E que tinha que fazer aquilo porque achava que era assim que tinha que fazer, penso eu, não sei. Também não... Dá para perceber que a Dora, ao fim de 30 anos, também já fez a sua catarse, sobretudo através deste livro. É verdade. Não é? O livro está aqui de Dora Fonte, O Rapto. Se quiser conhecer toda a história, lê-se muito bem, está muito bem escrito. Obrigada. Os meus parabéns. E, de facto, tem relatos impressionantes e dá para perceber perfeitamente o que é estar em cativeiro. Mas é bonito ouvi-la falar ao fim deste tempo todo, tão resolvida, tranquila, em paz para consigo e para com os outros, que na altura lhe fizeram mal, mas também entendo aquele lado. E isso é muito nobre, Dora. Obrigada. Deixe-me dizer-lhe. Um aplauso para a nossa convidada. Muito obrigada. Obrigada.